Futuro em Pauta. O episódio de hoje é um episódio super especial para falar sobre educação, cultura e o futuro da arte no Brasil. É isso mesmo, e para falar sobre esse assunto, nós recebemos a Sandra Sênamo, que ela é presidente do Museu Fama, e também o professor doutor Emerson Ribeiro Castilho, que ele é diretor do programa educativo do Museu Fama. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente já queria começar que vocês explicassem a importância desse museu aqui pertinho da gente em Itu para toda a nossa região. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês por termos a oportunidade de estar aqui nesse podcast, falando um pouco do nosso complexo. Meu nome é Sandra Sênamo, hoje eu sou presidente desse complexo Fama no Centro Cultural, que é a Fábrica São Pedro, e também o Museu Fama. E esse complexo é assim, uma coisa muito especial para mim, porque há 1 ano e 9 meses eu estava com meu filho almoçando, quando eu olhei para as árvores, aquele lugar maravilhoso, e pensei, meu filho não mora aqui no Brasil, ele mora na Suíça, que precisava de alguém cuidar, uma mãe cuidar daquilo. E resolvi, comecei a cuidar. E hoje, completando 1 ano e 9 meses, o museu está realmente completamente mudado. Conseguimos abrir frentes a vários artistas de Itu e em torno. Temos o estúdio do Cobra, lá que já tinha quando eu comecei, mas abri uma lateral toda de outros artistas. Temos também, aconteceu em agosto de 2024, a abertura do Museu Asas de um Sonho, que trouxe assim os aviões, e é uma exposição onde a história de Santos Dumont. E abriga 4 aviões, que é o 14 bis, e mais 3 aviões de Santos Dumont. E hoje estou muito feliz, e principalmente de estar aqui, podendo falar um pouco para vocês e convidar todas as pessoas que ouvem vocês aqui na cidade de Indaiatuba e ao redor. E agora eu vou dar a palavra para o nosso diretor, que é a nossa riqueza do museu. É parte educativa, né, Sandra? É a parte educativa. A gente estava até conversando antes aqui, pessoal de casa, estava falando para o professor Emerson que eu fui visitar lá, que eu adorei, e ele estava falando, é um complexo, é um shopping quase, né, Emerson? Só que de atrações culturais, é isso mesmo? Sim, lá é o Centro Cultural, ele está implantado dentro de uma antiga fábrica, que é de 1911. O nosso complexo tem 25 mil metros quadrados de área, 14 mil metros de área construída. E dentro desses espaços a gente tem galerias de museus, também tem jardins e tem um complexo todo de atividades, com ateliês de artistas, espaços gastronômicos. Então é um dia para a pessoa ir passar o dia todo lá. Em termos do Museu Asas de um Sonho, é um museu que tem uma coleção de aeronaves muito especiais. Nesse momento, além da exposição que a dona Sandra comentou dos pioneiros da aviação, tem um dos maiores helicópteros do mundo, chamado Sikorsky, que as pessoas podem entrar, visitar, que para nós que somos civis seria muito raro, né? Então a gente tem um item da Marinha, que é esse helicóptero, e um outro caça, que é da Aeronáutica, que eles estão na entrada do museu, no jardim do museu. E a parte artística, o Marcos Amaro, que é o nosso mentor, o curador, o grande fundador do espaço, ele foi artista. Então a gente tem uma safra de obras dele muito importante, que conta essa trajetória dele como artista. E também tem mais aproximadamente 3 mil obras de artes de 400 artistas brasileiros. Entre eles, Tarsila do Amaral, Almeida Júnior, que o Almeida Júnior é ituano, mas se fosse nos dias de hoje, ele ia ser indaiatubano. Verdade? Sim. Ah, gente, o pessoal de Indaiatuba. Tem um pezinho aqui com a gente. Tem um pezinho aqui. Ele nasceu numa das fazendas que hoje é o território de Indaiatuba e muito jovem foi coroinha para ser da Igreja Matriz de Itu. Que coisa Então legal. o museu guarda muitas coisas especiais assim e é a única conexão que nós temos dentro do interior, né, desse eixo São Paulo-Campinas, um dos museus de arte contemporânea à disposição assim das pessoas com tamanha importância de trabalhos. Gente, para quem não conhece, né, é uma riqueza que a gente tem tão perto da gente, né? Tão perto e muita gente não conhece. Não né? é verdade, Sandra? E eu vou te dizer uma coisa, além de ser perto, é um museu com segurança. Por exemplo, os pais podem deixar as crianças andando pelo museu, e principalmente agora que nós abrimos as portas do nosso Sikorsky, né, que é o Sea King, e tem um professor
que ensina à criança tudo o que acontece, o que aconteceu na história do Sikorsky, que é o Siking, né? Então, as crianças podem brincar, tem a nossa loja, que é assim um verdadeiro... É assim, as crianças ficam encantadas. Tem um avião em cima, uma réplica, né? Então, ele é do Messerschmitt, né? E ele é lindo, ele fica em cima. E a loja toda de vidro que dá para frente com uma outra exposição que nós temos, que é o avião da Ada Rogato, que a história também é muito linda. Então, as crianças, e lá tem aviõezinhos que as crianças compram e brincam e ficam jogando assim nos jardins, que são maravilhosos. Então, é muito lindo. Os pais têm restaurantes, os pais almoçam, as crianças podem ficar percorrendo pelo museu com segurança. E agora, nós vamos falar em breve para vocês, o Emerson, vou dar a palavra a ele, para falar do nosso programa maravilhoso com o educativo para as férias. Ah, que tudo aí, papai e mamãe que está assistindo a gente, né, Sandra? Isso. Então, mamães que estão assistindo, lembre-se, o sábado e domingo foi feito para suas crianças largarem o celular. Isso mesmo. E entrarem no nosso museu e poder aprender a brincar. A gente quer que as crianças brinquem. O Emerson faz um programa que ele traz todas as escolas de dentro de Tu, e crianças de 5, 6 anos, e se chama o Dia de Brincar. Que legal. Conta um pouquinho pra gente, né, Gabi? A gente quer saber como que é isso. Emerson. O programa educativo, a gente atende todos os públicos. Então, a gente tem um esmero de atender desde as crianças do ensino fundamental, que a gente chama do prézinho, da pré-fase, os de 4 e 5 anos, até o pós-doutorado. Então, a gente atende todos os públicos. E essa parte da primeira infância, a gente fez uma série de projetos que a gente queria constituir um dia de alegria para a criança, onde a gente marcasse a memória dela com essas coisas muito especiais, de um helicóptero, de ver o 14 bis do Santos Dumont, os desenhos da Tarsila do Amaral, as obras do Marcos Amaro, que também são de aeronaves, fragmentos. E aí a gente deu o Dia do Brincar. Nós atendemos aproximadamente 1.000 crianças, contabilizando as famílias, em um único dia. E aí a gente positivou isso incorporando um piquenique com coisas saudáveis. Suco, pedaço de melancia, para que elas guardassem essa memória com alguma coisa de uma alimentação saudável. O Emerson, né, foi atrás de supermercados que nos deram melancia, frutas, as padarias que fizeram os biscoitinhos para as crianças. Eles amaram, né? Eu tenho certeza, eu quero falar para vocês, que cada criança que foi no nosso museu, a gente conseguiu mudar a vida dela, conseguiu mudar a história. Porque as crianças ficam no telefone o dia inteiro. E elas não têm oportunidade de conhecer um museu. E esse dia, eram crianças de 5 anos. Eu pude ver a mãe levando a criança pela mão embora e as crianças não querendo ir. Voltar, porque mudou a vida. Porque eles nunca vão esquecer esse dia que nós proporcionamos a eles, né? Foi assim maravilhoso e a gente faz sempre. O Emerson, as escolas, as crianças, toda a parte pública, ele atende com o maior carinho. E como que faz para poder participar, Sandra? As escolas que pedem, como é que é, Emerson? Aí o Emerson vai contar para você. De repente, se o pessoal de aqui de Indaiatuba quiser participar, como que funciona isso? Conta pra gente. Todas as escolas são bem-vindas, a gente convida todos os coordenadores pedagógicos, os professores que nos ouvem, os pais também, né, de incentivar isso, porque é um dos raros museus que a gente pode ter acesso à vida do Santos Dumont e à materialização de itens que ele fez, né? O Demoselle, que é um protótipo, mais o 14 bis, que a gente tem as réplicas em tamanho natural, isso impacta a vida da criança, e uma série de obras de arte. Então, a gente espera, ou escrevem no WhatsApp do museu, ou entra no site, www.museufama.org.br, e lá ele pode mandar uma mensagem para o museu. Todas as instituições públicas têm gratuidade no museu e os colégios particulares têm uma taxa de visita no museu, que a gente faz um acompanhamento, recebe. Uma visitação guiada.
E mesmo as escolas importantes do estado de São Paulo também nos procuram, e escolas americanas, para poder, por exemplo, é o que o Emerson fala, que é de grande importância. As escolas estão estudando sobre a vida do Santos Dumont, elas nos procuram, porque lá, além de ter as aeronaves, nós temos também as peças, os cestos originais, que foi nos cedido pela Fundação Santos Dumont, os cestos onde o Santos Dumont voava no 14 Bill. Olha só. Nós temos o relógio da Cartier chamado Dumont. Foi o primeiro relógio que a Cartier fez. Nós temos o original, o chapéu de Santos Dumont. Nossa, que riqueza, né? E outras peças muito valiosas. E a coisa mais importante, aí você fala, e como que eu vou saber a história toda? Nós temos o nosso... Voluntário, seu Júlio. Não, o Maurício, né? Maurício. Que faz a expografia. O que é a expografia? É como movimenta a obra, como escreve a obra, onde coloca a obra. Então, ele escreveu durante as paredes todas num galpão de 700 metros quadrados, onde estão as 4 aeronaves, sobre a história de Santos Dumont. Ah, então batendo o olho Então, ali, a você já criança consegue... entra com os professores, com o Emerson, ou os nossos educadores. Hoje nós temos quantos educadores, Emerson? 8. 8 educadores, que é um número muito grande, porque nós visitamos outros museus de tamanho bem grandes e não tem essa quantidade de educadores que nós temos, é bem representativa, para poder levar as crianças e contar as histórias. Então, é uma oportunidade, porque a criança mesmo, ela vai olhando pelas paredes e vai se interessando. Sim. Olha o que está escrito. Então, é um livro durante as paredes. Um livro aberto, assim, Aberto. que ela está vivenciando Exatamente. aquela história, E né? agora, porque eu sei que o tempo é curto, a gente precisa contar das novidades. Ai, a gente quer saber de tudo, tem tempo. Fica tranquila, Sandra, que a gente vai contando, né, Gabi? O nosso educativo é assim, são pérolas que trabalham com a gente, graças a Deus. Aham. Começando Pelo professor Emerson, professor doutor. E a Maitê também, a Maitê Velha, é uma companheira nossa, que ela dá, assim, a alma para fazer tudo do melhor para a gente. E eu sempre falo, o que a gente vai fazer agora? Qual a novidade? A grande novidade que vai ter agora nas férias é a sessão de filmes ao ar livre. Ai, que gostoso. Nós vamos ter as matinês para as crianças, que ontem nós conseguimos fechar com a CEUSP, né? Isso. Fala um pouquinho, então, Emerson, desse... Conta pra gente, desse Emerson, o que vocês estão planejando aí pro pessoal nas férias? férias? Isso, você já pensou? Que delícia, Você ir, gente. sentar numa cadeira de praia, ter a matinê para as crianças assistirem o filme do Pica-Pau. A gente já tá querendo ir, né, Gabi? E também Mas à tão noite uma quantidade de filmes especiais que agora o Emerson vai falar dos nossos parceiros. E cada dia aumenta mais. Que bom. Então, é uma coisa que vai ser muito profissional, num galpão maravilhoso ao ar livre que nós temos, sentado nas cadeirinhas de praia e, assim, com frescor, porque lá é muito fresco, porque tem muitas árvores, né? Vegetação. Então, vem do céu, porque graças a Deus agora, se Deus quiser, a chuva vai parar. E poder estar sentado sonhando, a criança numa sessão com os desenhos antigos, né? E os adultos, adolescentes também vai ter muita coisa, que depois a gente conta. Emerson, quem é que está de parceria com a gente, Emerson? Conta pra gente, a gente quer saber primeira mão aqui, ó, gente. O Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, no campus de Salto, tem o curso de cinema. Então, além deles produzirem cinema, eles também têm um acervo muito importante. Ainda ontem o professor Henrique, que é o coordenador, fechou uma parceria conosco. Então nós vamos ter uma curadoria de filmes, tanto adulto quanto infantis. Aí vai começar com essa matinê das crianças, seguido de filmes também para os adultos. Esse grande projeto que começa a partir de 1º de dezembro é buscar criar relações intergeracionais. Então, que o avô possa levar o neto a assistir o filme juntos, ou que os pais levem as crianças. Então, a gente tem esse planejamento do cinema ao ar livre.
Depois nós vamos ter também um sunset, que vai ser um pôr do sol acompanhado de uma música, para as pessoas poderem degustar a parte gastronômica que nós temos na casa. E também vamos fazer uma espécie de um ateliê para que as pessoas tenham uma vivência artística. Então, que elas possam visitar as obras, ter um repertório. A gente vai abrir um museu 1 hora antes, acompanhado de um café da manhã, onde eles vão poder ser recebidos, ver a obra, estudar o artista, e depois ter um laboratório criativo, onde várias famílias vão poder juntas fazer criações artísticas relacionadas à história do museu. E assim, no mundo de tecnologias que a gente vê cada vez menos isso que vocês falaram, né? Das crianças brincarem, de ter essa participação. Como que é, assim, quando as crianças estão acostumadas com muita tela, muita coisa, chegam lá, elas se divertem, elas esquecem o telefone. É uma coisa mais impressionante. Assim, elas pulam corda, elas brincam no pula-pula, elas sentam no chão e desenham. Nós temos um galpão também de quase 1.000 metros quadrados, que é o Quintas, onde nós até recebemos muitas pessoas para fazerem festas, casamentos, formaturas. E nós deixamos esse dia, esse espaço para as crianças sentarem no chão e desenharem. Teve uma atividade que foi você que fez, que você perguntava o que eles estavam sentindo? Sim, sim. Você e a professora Sônia, não foi? Isso. O que vocês estão sentindo? E aí pedia para desenhar o sentimento deles. Responde o que eles desenhavam, Emerson. As crianças desenhavam coisas incríveis. A gente tem uma obra que é um barco, e aí a gente pedia para elas se incluírem no cenário do sentimento delas. E aí uma se transformava numa sereia, outra se desenhava no barco junto com o cachorro, com o familiar, outra estava voando junto com os passarinhos. Então é um lugar do exercício da imaginação. A gente tem um comprometimento de fazer uma atuação também muito acolhedora, muito lúdica, de envolver os pais, de envolver os familiares, de dar essa perspectiva de criatividade para as crianças, né? Com uma contação de histórias, um percurso que elas andam, caminham, correm e experimentam obras, porque as obras que nós temos não são só para ser contempladas. A gente tem obras que você pode tocar nelas, então pode, que elas fazem interativas. sons. É muito Obras importante. interativas. Porque a criança gosta dessa questão de pôr Ativo. a mão, né? Não só De a pegar. criança, como também nós recebemos, né, Santa Luísa, como que é? A gente tem um instituto em Itu chamado Santa Luzia, que a gente recebeu as pessoas que são cegas, que são deficientes visuais. E elas adoram tocar ali pra sentir as nós texturas. temos muitas obras que são do jardim. Então, elas são assim sensacionais para serem tocadas. Que bacana. E quando essas pessoas vão, é assim a coisa mais emocionante você poder olhar o que é a alegria da pessoa. Ela não enxerga, mas ela toca. Então, então essa interação com as obras de arte para a gente é muito importante. Então, todos esses eventos que nós iremos fazer, que são as novidades para as férias, nós também vamos fazer a exposição de presépios junto com a Fábrica São Luís, onde a senhora Sofia, que é a proprietária da Fábrica São Luís, nós vamos fazer uma interação. Nós vamos ceder o nosso corredor cronológico, que é a maior preciosidade que a gente tem dentro do museu, onde conta a história da Fábrica São Pedro, onde tantas pessoas lá trabalharam e muitas ainda estão vivas, né? E vão lá e nas paredes, né? Tudo aquilo, elas né? revivem, né? Elas têm aquele sentimento de estarem lá dentro, onde os avós, os pais também. É um sentimento de pertencimento, né, Pertencimento. É uma coisa muito importante. E isso que me dá vontade, cada dia mais, trazer crianças, os senhores, né, as pessoas deficientes. Agora mesmo o Cobra fez uma exposição maravilhosa com os artistas dentro do ateliê dele, que pintam com a boca e os
pés. Que legal. Então, é muito importante para a gente poder oferecer tudo isso às pessoas, né? Aos nossos visitantes e àqueles que querem vir. E também outra coisa que nós vamos fazer, no dia 29 de novembro, nós vamos fazer uma exposição que também o Emerson deu a ideia. O Emerson está ticando ali todas as coisas para não esquecer. Exatamente. Eu estou lembrando, Emerson, que serão 9 mesas antigas do antiquário, do seu Alberto Coimbra, onde a mãe dele foi a pessoa mais antiga de antiquários na cidade de Itu, e ele traz todo aquele aprendizado, tudo aquela vivência, aquela nostalgia de família. Até hoje, ele é um senhor de idade ainda, mas ele tem galpões com peças maravilhosas, e ele vai nos ceder 9 mesas, onde nós vamos fazer uma mesa experiência de contar a história da época. Então, vai ser Mesa Posta Conta História. Como que vai ser, Como Emerson? que é? A gente achou interessante isso, né, Gabi? Olha só. Vai ser uma história posta à mesa, então vão ter uma montagem dessas mesas com cadeiras, e a dona Sandra vai fazer uma curadoria muito especial, porque ela não contou, mas ela é uma estilista também muito famosa, só, que de sucesso, de muito bom gosto. E a ideia vai se fazer uma curadoria também com outros antiquários que estão na casa, com as porcelanas, com os talheres, com jogos. Maria Antonieta. Como era a mesa na época de Maria Antonieta? Que legal. E por isso que vão compor assim, tipo, como era. Isso, história posta à mesa. História posta à mesa. Entendi. Tem muitas mesas postas, né? Então vai ser essa história posta à mesa. Histórias de época, de arte, da história antiga, vai estar lá posta. Então vai ser no dia 28, vai ter a premiere, né? E 29 e 30 estará lá no Museu Fama, para todos que quiserem visitar. Aproveite, vai ser uma coisa muito linda. É gratuidade a exposição, e vai ser um prazer receber as pessoas aqui de Indaiatuba. Que aí elas vão poder, porque a partir do dia 1º já começam as novas experiências educativas, que vão até março, né? 1º de março. Mas tem muitas novidades, não daria para... Tem que ter mais programas para poder contar tudo, mas né, o que Emerson? mais importante para vocês e para todos os ouvintes que gostam de ver o Futuro em Pauta, vão visitar. Vai valer a pena. O que a gente quer fazer? A gente quer unir a família. A gente quer colocar as crianças junto com os pais, junto com a arte, junto com toda essa magia que todas as pessoas que trabalham dentro do museu adoram a fazer. Então, a gente não faz por obrigação, a gente faz por vontade, né? E amor. E assim, um museu assim que é repleto de programações, acredito que vocês trocam bastante. Qual foi a que mais teve sucesso ali, que vocês mais gostaram? Mais repercussão, de exposição ou de exposição, ou das fixas ali, o que mais chama atenção? Porque nós temos exposições, como estamos tendo ainda, agora que vai trocar, que também 1º de dezembro deve começar uma nova exposição com a curadoria de Marcos Adolfo Amaro, nas salas de Almeida Júnior, que foram triplicadas para as grandes obras que tem do Emanuel Araújo, né, do Nuno Ramos, né, que não cabem numa sala de exposição. Então, nós estamos fazendo uma sala de exposição gigante. Nós abrimos novos espaços para poder dar conta dessas obras de artes que nós abrigamos há tanto tempo. Então, nós vamos mostrar juntos. Então, e como diz a nossa vice-prefeita, a Ju Passo diz que Itu é a bola da vez, né? Então, o nosso museu também está dentro desse complexo que Itu está fazendo, e cada dia nós queremos fazer mais. E a gente quer que seja feito, né? Para poder... Emerson, eu queria perguntar para você, vocês recebem públicos de várias idades. Nessa questão, assim, para poder explicar tudo que vocês têm lá, é diferente? O contexto
texto que vocês abordam com as crianças é trabalhado de forma diferente? Uma criancinha pequenininha, como que vocês fazem essa... O grande desafio do programa educativo é criar as linguagens. Então, a gente tem uma coisa muito consistente, que a gente tem uma série de estagiários e arte educadores, todos passaram por um treinamento. A gente teve a Sônia Chamon, que faz uma pesquisa junto à Unicamp sobre as relações da arte e educação aplicado na escola e nos museus. E aí a gente atende de acordo com as faixas etárias, como você comentou. Com as crianças é uma linguagem lúdica, de tentar dizer para elas como que funciona. Que nem no Dia da Criança foi muito interessante pedir para elas imitarem um helicóptero se elas quisessem entrar no helicóptero. Então elas rodaram com o braço, fizeram barulho com a boca. Então elas se sentiram helicóptero e foi muito bonito. Outros a gente coloca um jogo, como a dona Sandra comentou, de cartas, onde a gente fala para cada adolescente pensar, imaginar, relacionar o sentimento da carta que ele recebe com uma obra de arte. Então, se tá frio, se tá calor, se tá alegre, se tá triste. E depois eles falam sobre isso. Então, coisas muito difíceis, que essa relação com a arte contemporânea, a gente consegue quebrar isso colocando os adolescentes para falarem. Porque é muito legal, porque às vezes tem aquele preconceito. É arte, eu não vou entender, é tudo esquisito. Não é verdade? Tem esse mito. E vocês que vivem nesse meio, vocês podem quebrar, dizer que, olha, gente, não precisa ser assim, não precisa ser visto dessa forma, não é mesmo? A coleção é encantadora, porque o Marcos conseguiu fazer uma coleção de 3.000 obras que faz uma referência à história da arte brasileira. Então, a gente tem quase 204 desenhos da Tarsila do Amaral, que são inéditos, que são a referência de todas as obras. Existe um conjunto de um álbum dado ao Titilo Matarazzo, que está em exposição no Sesc, que também são 48 artistas das primeiras Bienais de Arte de São Paulo. Olha. Obras ícones do Flávio de Carvalho, de toda a historiografia da arte brasileira. Então a gente consegue no Fama contar a história da arte brasileira só com a coleção do Marcos. E os trabalhos dele são muito especiais, porque ele trabalha com resíduo aeronáutico. Então tem essa questão da sustentabilidade, né? Ele foi um visionário não só de usar a fábrica, que era um patrimônio industrial, para ser um centro cultural, como também de usar esses resíduos para criar obras de arte novas. Então as obras têm uma escala gigantesca. Então diversos artistas como Tomi Otaki, o Gilberto Salvador, o Amilcar de Castro, o Emanuel Araújo, o próprio Marcos Amaro, são obras muito grandes. São espalhadas pelo jardim do Isso. Museu. Elas ficam espalhadas no jardim. Agora houve microfone, Sandra. Ela está também em casa, que ela já está nem usando o microfone. Elas estão espalhadas nos jardins do museu, porque são obras gigantescas. Você fala, tem obra espalhada. São obras gigantescas. Ontem mesmo, nós fizemos a instalação de uma obra assim, que é imensa, parece uma árvore de Natal gigante. E assim, são verdadeiros espetáculos de apreciar. Mas eu queria falar uma coisinha que você falou dos adolescentes. Então, os adolescentes, eles não estão acostumados a ir em museu. E justamente pensando nos adolescentes, nós pensamos de abrir a sessão de filmes e esse Sunset, onde irão DJs. E os DJs irão com os CD, como é o nome? Vinis, LPs de vinil. Serão, nós estamos até entrando em contato com um importante DJ que faz somente com os vinis, né? E músicas assim que de época, mas aquelas músicas gostosas que todo mundo gosta, correndo, né? Dançar, tem uma vibe feliz, né? né? Botou na pista para dançar. Então esse Sunset que a gente vai fazer é para os adolescentes. Vocês vão dançar, vão assim se soltarem, sabe? Sentir a vontade, fazer o que quer. Eu adoro quando eu vejo esses programas italianos e vejo em Roma, quando nas praças, quando eles tocam o som e todo mundo contagia, dança, né? Fica então uma coisa. A gente quer ver se os adolescentes começam a ir, nós vamos chamá-los para esse Sunset, para a música, para o cinema, mas eles vão olhar tantas obras no
jardim, quem sabe eles vão se incentivarem, né? Porque chega um sábado e domingo, e você sabe, cidade interior não tem muitas atividades, né, para sair. Não é como São Paulo e a cidade grande. Tem muitas né? opções. Não tem opções, né? Então, quando o sunset, assim, é uma maravilha lá dentro do museu. Então, se tiver um som, quem sabe nós vamos chamar os adolescentes para dançando. Para que ouvindo, participem mais, né, Sandra? Participem, né? Porque às vezes eles estão sem fazer nada, né? Estão em casa, ou eles vão pensar, nossa, lá no Fama tem sunset, tem filme. Tem tudo. Vamos dançar. E aí eles vão ver, porque tem tantas obras, né? Quem sabe eles comecem a apreciar. Sim. Diferente do europeu, que o europeu, os adolescentes da Europa, amam o museu. É cultural, né, Sandra? E, por exemplo, eu tenho uma filha que tem 2 meninas, né? Uma já está na universidade. Ela, graças a tantas visitas que a mãe levou para conhecer museus, que minha filha sempre, aonde vai, leva para conhecer. A minha neta Catarina, ela tem 17 anos, estudou no Graduate, que é uma escola americana em São Paulo. Ela resolveu, foi prestar o exame e entrou na Universidade de Nova York, que é a maior universidade, graças às visitas dela no museu. O repertório cultural, né? O repertório cultural despertou nela a vontade de estudar e a vontade de entrar numa faculdade desta. Por isso que eu disse, quando o Emerson abriu o Dia de Brincar, e eu olhei para as crianças assim, que poderiam não ter oportunidade de visitar o museu, e aí eu disse, nós mudamos a vida dessa criança, porque é muito importante visitar museus. E às vezes só de ter esse contato, você já desperta na criança, né? O interesse. Sim, é a oportunidade, né, Gabi? Eu falo de experiência própria, né? Porque tanto ela como a mais nova, ela adora ir ao museu. E onde ela vai, ela quer saber se tem museu. Porque foi um costume da minha filha de todo lugar que fosse, né, em Brasil, Europa, ela ia visitar museu. E essa presença da família é muito importante, né, Emerson? Introduzindo, assim, a criança nesse meio de artes. Sem dúvida. Por isso que a gente foca tanto nessas questões intergeracionais. Que o pai e a mãe são os maiores exemplos, né? Então, naturalmente, quando os pais vão e se interessam, as crianças também ficam apaixonadas. E quando a gente fala assim no Museu Fama, na grandeza dele, para o pessoal que está assistindo, mas eu tenho medo de ir ser caro. Vamos falar essa questão, assim, é acessível, como que funciona para o pessoal que não conhece, quer saber, quer visitar, mas às vezes tem aquela coisa, não quero ir porque é caro. Porque tem isso, né, Sandra? Nós temos a quarta-feira que é gratuidade. Tá. Para qualquer Inclusive criança, nas férias vai ser também? Também é gratuidade. Que legal. Então, para as pessoas que realmente... E nós cobramos... eu comecei a cobrar meia entrada para todos. Tá. Porque custava R$25 para cada museu. Então, eu fiz meia entrada, que saía R$50, e aí eu achava caro. Tá. Então, eu falei, eu vou fazer promoção. Custa R$25 para conhecer os 2 museus, tanto o Fama como a Fábrica São Pedro. Porque a Fábrica São Pedro pode entrar, mas tem o museu das Asas de um Sonho, onde contempla a exposição Santos Dumont, a da Rogato, e essa daí paga R$25, mas visita os 2 museus. Criança com menos de 10 anos não paga. Sim. E os idosos acima de 60 anos também não pagam. Aí, o nosso museu não tem fins lucrativos. E R$25 não é caro, porque em São Paulo... Não, com certeza qualquer museu custa acima de R$50. E hoje em dia, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente gasta muito mais que R$25, né? E ter essa oportunidade tão rica, né? Então, e essas atividades que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer... pode dançar, tudo vai ser numa Fábrica São Pedro, que se vai comprar para entrar no museu, nas exposições, em todos os nossos setores. Mas nessas atividades, não. Né? E a última coisa que a gente não pode deixar de falar é que nós temos um espaço de 5.000 metros quadrados,
que nós, graças a Deus, ao governo do estado de São Paulo, nós somos contemplados na restauração dos telhados desse espaço, que em um ano nós vamos entregar um museu de quase 5 mil metros quadrados, com obras contemporâneas, e assim, vai ser assim, um dos maiores museus do estado de São Paulo e talvez do Brasil, né? Porque o tamanho do museu. E nesse museu vão estar todas essas obras gigantescas, né? E aí vai ter muito mais oportunidades que, e se Deus quiser, a gente entrega em 2026, Emerson? Sim, 2026 com certeza. Gente. Porque nós temos o prazo para entregar em 2026. Então, tudo isso nós temos para vocês e para todos que quiserem nos visitar. Nossa, a gente amou, né, Gabi? A gente amou. Pessoal de casa, quem não conhecia, tá aqui pertinho da gente aqui, tá aqui em Itu, pertinho. A gente vai deixar aqui no descritivo também o contato do museu, o endereço, tudo certinho. Pessoal pode procurar o Emerson também, que quer conhecer, né, Pode, com Emerson? certeza, por favor. Escolas podem também. Podem. Principalmente as escolas, tanto públicas como particulares. Porque, às vezes, as escolas particulares, elas querem uma coisa mais privada, né? Uma Ela atividade tem uma mais atividade direcionada. Aí, a gente, não só o Emerson, como qualquer um dos educadores, são super bem treinados pela equipe, né? Eles acompanham na atividade exclusiva. Quando é as escolas públicas, vem a escola inteira, vem assim 200, 300, 400. A gente disponibiliza os educadores e faz uma coisa mais... uma coisa maior, né? Né, Emerson? Sim. Não é uma coisa pequena, direcionada para uma classe. É direcionado para várias classes. Então, as escolas que desejarem poder dar a oportunidade para os seus alunos de conhecerem a história do mundo da arte contemporânea, basta entrar no WhatsApp, procurar o Emerson e a equipe, que eu tenho certeza que elas vão dar assim para os alunos uma coisa tão especial que muda a vida de cada aluno. Com certeza. Gente de casa, lembrando, crianças e adolescentes precisam ter alguma coisa para fazer para não ficar preso ali no celular. E a gente tem essas opções tão perto da gente. Já está entrando as férias agora, a programação está muito variada. Fica a dica, né, Gabi? Fica a dica. Outra dica que eu queria dar, Fale. a gente tem feito uma campanha falando Vem Pro Fama. E tem a ideia de desencaretar o museu, a gente está dando novas ideias, porque coisa que a gente fica muito feliz e para as pessoas pensarem, você pode fazer o seu aniversário no museu. Diversas pessoas podem fazer o aniversário e formar um grupo para fazer uma visita à tarde. Se você tem suas amigas, seus colegas, as crianças que querem fazer o aniversário no museu, ou os eventos corporativos, nós vamos estar abertos agora para o final do ano. Para as empresas a gente faz treinamento. A gente teve um treinamento do Resort La Palme com 1.500 funcionários. Então o museu se qualifica em várias frentes de atendimento, para além dessa proposta educativa, também de atender o grande público, que queira fazer uma coisa descolada, divertida, diferente. Nós temos visitas também à noite, porque tem obras de arte que acendem, são feitas de luz. Então é um museu cheio de novidades, né? Sim, não tem... que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer, né? E Com nós certeza. agradecemos a vocês, o nosso muito obrigado por estarmos aqui, podendo falar um pouco da nossa casa. E é futuro, né? É o futuro em pauta, né? Futuro em pauta. Exatamente. Nós que agradecemos e a gente já deixa a dica pro pessoal de casa. Toda essa programação vai estar divulgada lá no site deles. Sim. Vou levar minha filha, hein, Emerson? Sigam o Vai nosso ser um Instagram. prazer, nossa convidada. Gente, muito obrigada mais uma vez, né, Gabi? A gente amou. Eu já fui, mas eu quero voltar. Vai estar muito quero diferente do que você a Gabi quer viu. E vai sim, a Gabi, vai ser um prazer recebê-la. Pessoal de casa, fica a dica. Vocês, muito obrigada. Nós queremos agradecer também nossos parceiros que nos vestem, né, Gabi? Burguesinha, daqui de Indaiatuba. Hoje da cabeça aos pés, Da né? cabeça aos pés, estamos até com o sapato deles. Tá aqui o endereço certinho para vocês conhecerem. Tem roupas de todos os tamanhos, de todos os gostos. Vale muito a pena. Tudo. Cores e tudo. E o pessoal de casa, continuem nos acompanhando e visitem o museu. Por favor, façam um convite. Exatamente. Vem por fama. Vem Por Fama. Gente, obrigada e até a próxima. Obrigada para vocês. Até a próxima. Obrigado, até mais.